Pedrosa, eu sou graduanda em Agronomia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, aqui no estado do Ceará. Eu vou apresentar o trabalho que tem por título Telas de sombreamento afetam o desenvolvimento de plantas de rabanete, Rafanos sátivos, que tem por autores eu, Mirelle Germano Pedrosa, Ana Kelly de Souza Julião, a Sâmara Esther Lima Saraiva e Luiz Gustavo Chaves da Silva. Pertencente à família Brassicaceae, o rabanete, de nome científico Raphanus sativus, é uma olerícola de pequeno porte. Essa hortaliça ela possui uma raiz tuberosa, carnuda e de cor geralmente avermelhada. Sendo que essa raiz, a túbera, ela é rica em algumas vitaminas, como a vitamina C e a vitamina B6, e também em fibras alimentares. Quanto ao seu ciclo, o ciclo dessa planta ele é considerado bastante curto, tendo em vista que a sua colheita ela pode estar vindo a ser feita entre 20 e 30 dias após a semeadura. Temperatura e luminosidade são fatores que influenciam muito na produção dessa cultura. E uma das características dessa planta, dessa hortaliça, é que ela possui pouca exigência em luz. Então, dessa forma, o uso de malhas fotosseletivas das telas de sombreamento, né, é uma técnica que permite um melhor controle dessa energia luminosa que presente no ambiente, também propiciando melhores condições para o seu cultivo. Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho avaliar o desenvolvimento de plantas de rabanete sobre diferentes tipos de telas de sombreamento. Quanto aos nossos materiais e métodos, o trabalho ele foi conduzido na Unidade de Produção de Mudas Auroras, na UPMA, da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que fica localizada no município de Redenção, no estado do Ceará. Foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados, o DBC, e os tratamentos utilizados foram as malhas fotosseletivas tela vermelha, tela branca, tela preta e também a plano sol. Quanto ao substrato, para a elaboração desse substrato foi utilizado uma parte do solo presente na unidade de produção de mudas auroras e arisco, isso na proporção 2:1, que foram colocados em vasos com capacidade de 11 litros, sendo distribuídas 6 sementes, que foram semeadas a 1 centímetro de profundidade. A irrigação ela foi realizada manualmente com o auxílio de um regador, sendo que era sempre realizada essa irrigação nos períodos mais frios do dia, geralmente no final da tarde. Seguindo aqui, nós temos na tabela 1 expressa a análise química e física do substrato utilizado para o cultivo do rabanete. Foi enviada uma amostra para o laboratório para avaliar essas condições. Depois dos 30 dias após a semeadura, foram analisadas as variáveis área foliar, altura da planta, diâmetro da raiz tuberosa e massa da raiz tuberosa. Foi feita a análise de variância aos níveis de 1 e 5% de significância e a comparação de médias pelo teste de Tukey com o auxílio do software Sysler. Como resultados, nessa primeira tabela, que é a síntese da análise de variância para as variáveis, área foliar, altura da planta, diâmetro da raiz tuberosa e massa da raiz tuberosa em função desses diferentes sombreamentos, pode-se observar por meio da ANOVA que todas as variáveis analisadas elas foram significativas quanto à aplicação de malhas fotosseletivas, sendo todos os tratamentos significativos a 1 e 5% de significância. Seguindo, no gráfico 1, nós temos expressos os resultados para a área foliar e a altura de plantas de rabanete cultivadas a pleno sol, telado vermelho, telado branco e telado preto. Para a variável área foliar, no gráfico 1A, nós tivemos que o telado vermelho ele apresentou os melhores resultados, com uma média de 52,35 centímetros. E quando comparada aos outros sombreamentos e também ao pleno sol. Para a variável altura de planta, no gráfico 1B, nós tivemos também que
o telado vermelho também apresentou os melhores resultados, se sobressaindo aos outros sombreamentos e também ao pleno sol. Macedo e colaboradores de 2011, ele fala que ao transpor o telado vermelho, a radiação incidente nesse ambiente, né, ela vai se modificar em termos de espectro e dispersão. Isso porque vai sofrer uma redução, né, de ondas, por exemplo, como azuis, verdes e amarelas, e vão ser adicionadas mais ondas vermelhas. E isso vai proporcionar uma mudança nos padrões de crescimento para as plantas que estão nesse ambiente, né? Como a gente pode observar aí, com folhas maiores e hastes mais compridas, de acordo com esses resultados. No gráfico 2, diâmetro da raiz tuberosa e massa do tubérculo de plantas de rabanete, para a variável diâmetro da raiz tuberosa, no gráfico 2A, nós tivemos que o telado vermelho e o telado preto, eles apresentaram os melhores resultados, sendo que os dois foram estatisticamente iguais. E para a variável massa de tubérculo, o telado preto ele apresentou os melhores resultados, se sobressaindo às outras telas de sombreamento, tratamento, né? E também a pleno sol. E de acordo com Tais e Zeger 2013, eles falam que uma vez que a tonalidade de tela vermelha, né, ela vai se destacar ali por operar no aumento da capacidade fotossintética. E já a de coloração preta, neutra, né, ela vai atuar na diminuição da incidência de radiação, o que vai provocar mudança na temperatura interna, né, da planta e também diminuir a evaporação de água, fazendo com que esse desenvolvimento da túbera, né, ele seja mais favorável, como a gente tem expresso aí nessa variável massa do tubérculo. Como conclusões, foi possível concluir que o cultivo em malhas fotosseletivas afetou sim o desenvolvimento do rabanete, sendo que os telados vermelho e preto, eles são os mais indicados para o seu plantio. Por fim, deixo aqui expresso meus agradecimentos à Unidade de Produção de Mudas Auroras, na pessoa do professor Luiz Gustavo, que nos auxiliou durante todo o experimento, desde a instalação, a montagem e a obtenção dos resultados. E a Unilab, a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, pelo espaço cedido para a montagem desse experimento. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação e muito obrigada pela atenção.